capítulo 22, os versículos 13 ao 20. Na noite em que foi traído, ele tomou pão, né? Deu graça a Deus e partiu e compartilhou com os discípulos. Assim também ele fez com o cálice. O pão, sim, tem todo um simbolismo, né? A Santa Ceia, representando o corpo de Cristo, e o vinho representando o sangue de Cristo. Eles estavam ali celebrando a Páscoa. A Páscoa, Moisés já trazia uma instrução dada por Deus no livro de Números, no capítulo 9, e o local que eles celebravam, muitas das vezes, era no deserto de Sinai. E existia duas classes de pessoas que tinham que trazer um certo sacrifício e entregar diante dos sacerdotes para que pudesse, assim, participar. Tanto uma pessoa imunda, assim, se tivesse tocado no corpo morto, quanto também aqueles que tinham pecado. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus instrui os seus discípulos e pediu para que eles fizessem isso em memória dele. Porque Jesus ia ser entregue na cruz do Calvário, né? Ia ser morto, e o sangue era para a purificação de todo aquele que nele crê. A igreja primitiva traz outra instrução, não fugindo da temática, não discordando daquilo que Moisés, através do próprio Deus, nem discordando de Cristo, né? Na noite em que foi traído com os seus discípulos. Paulo, ele instrui a igreja primitiva na primeira epístola ou carta aos Coríntios, do capítulo 11, e os versículos 26 e 27. E ele diz da seguinte forma: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e da morte do Senhor. Mas na frente ele pede para que o homem venha se examinar, porque em Corinto eles traziam uma desordem, né? Eles se juntavam em suas casas e comiam, se deleitavam-se e se banqueteavam, e muitos dos cristãos, com uma classe inferior, pobres, eles não podiam participar porque não sobrava nem comida e nem bebia. Por isso que Paulo diz: nisto eu não vos louvo. Ele não estava de acordo porque tinha que esperar uns pelos outros, né? Deus, ele deu o seu filho, né? Ele entregou o seu filho por amor.
nós, como os cristãos, nós devemos, na Santa Ceia, não só se juntar, né, em uma igreja em 4 paredes para ceiarmos, porque é coletivo esta celebração. Porém, existe 2 classes de pessoas também, assim como em Números, capítulo 9, que não podem até então participar. Ou seja, se uma pessoa não faz parte da religião, não aceitou a fé, não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, porventura poderá essa pessoa participar da Santa Ceia? No meu ponto de vista teológico e cristão, não, porque é uma cerimônia espiritual, não só de fé, porque nós devemos lembrar da morte do Senhor e neste ritual também a gente toma o cálice e lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, assim como João escrevendo a sua carta e também João Batista no capítulo 1, o primeiro do Evangelho, versículo 29, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Nova Aliança, o ritual era do pecador levar um cordeiro ao sacerdote para ser oferecido a Deus em prol do pecado daquela pessoa. Na Nova Aliança, quando uma pessoa, um moribundo, entra na igreja, né, e aceita Jesus, nós propagamos isso e sabemos que pregamos isso, aliás, e sabemos que o sangue de Cristo vai purificar aquela pessoa e seu nome ser escrito no livro da vida. Entretanto, meus pastores, eu não vejo uma instrução específica para que venha proibir uma pessoa descrente entrar na igreja num dia de culto, de Santa Ceia e participar. Porque de antemão nós pastores fazemos uma pergunta a toda a igreja em geral. Se tem alguém em pecado, né, que peça perdão a Deus para que possa, né, participar. Agora, uma pessoa descrente, ela, acredito eu, que não pode participar, porque não faz parte da mesma fé, não aceitou Jesus ainda, não tem o seu nome escrito no livro da vida, então, mesmo se vier a participar, ela vai voltar doente da mesma forma que entrou. Entenda que nesse ponto de vista que Paulo fala que há muitos doentes, a Bíblia diz em Efésios capítulo 12 que o mundo está morto no pecado. Então, aí a morte espiritual, não a física. Então, é melhor sermos repreendidos pelo Senhor do que sermos condenados com o mundo. Eu acredito que nós devemos liberar o amor, né? Nós devemos receber essas pessoas para juntos ceiarmos. Só que, primeiro, essas pessoas devem aceitar a Cristo. Não é preciso elas fazerem um discipulado, porque na minha época, o Novo Testamento, o novo crente, né, o discípulo na Assembleia de Deus tinha que passar por um discipulado para depois ver se tinha aquela vontade de ser batizado nas águas, para depois do batismo nas águas fazer parte e poder trabalhar na igreja do Senhor e tomar Santa Ceia. Tem igrejas que eu já fui que tem crente que não é batizado nas águas
e participa da Santa Ceia. Também eu não vejo na Bíblia nenhuma repreensão, nenhuma instrução, né? Mas a ordenança de Cristo é para todos, desde que o descrente venha tornar-se discípulo de Cristo, o aceitando, e assim sucessivamente ceiar junto conosco. Amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta? Não sou batizado e sou solteiro. Posso tomar ceia? A Bíblia é bem clara aqui no que diz respeito a quem participar de Santa Ceia. Eu ouvi bem o amado pastor Armando, meu irmão, sendo que aquele que é salvo na pessoa de Jesus, aquele que faz parte da comunhão com os santos, a comunhão com Deus, se tornou membro. Não digo membro da igreja, porque a Santa Ceia não é da igreja. A Santa Ceia é do Senhor. Eu sei que tem igreja que tem uma restrição. Só toma a Santa Ceia naquela igreja se for membro daquela igreja. Eu não sei se os irmãos têm ciência desse fato. Eu já passei por esse constrangimento. Como crente em Jesus, batizado nas águas. A pergunta é: posso participar? Bom, eu acredito que é um momento de comunhão. Sou solteiro, mas sou batizado. Posso tomar Santa Ceia? Pode. Tendo uma vida de dignidade, obediência a Deus, a palavra de Deus, é salvo, já é batizado, porque a Santa Ceia, para mim, é quem faz parte da comunhão, quem é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo pode tomar Santa Ceia em qualquer denominação, a não ser, como aconteceu comigo, seja impedido pela liderança daquela igreja. Pastores, na hora da celebração, orientamos os nossos diáconos, os presbíteros que ornamentam a igreja e distribuem a Santa Ceia no meio da nave, na igreja. Que os irmãos que são membros da igreja, que são crentes, são batizados, pode ser de qualquer uma outra denominação. Ele pode tomar Santa Ceia. Orientar as pessoas que não são crentes, que participem do culto, mas não tomem nem do cálice, nem do pão. Por quê? Eles não são membros do corpo de Cristo, eles não são crentes. Porra, segundo o texto sagrado, que estão tomando indignamente, não é pelo fato que ele chegou ali, é uma pessoa estranha, um rebelde, alguém que está condenado ao inferno. Não, mas é alguém que não faz parte do corpo de Jesus. Então, o dever do crente, do pastor, do dirigente da igreja é orientar. Eu sei que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu não sou crente, eu não conheço as normas da igreja. E chego na igreja e tomo a Santa Ceia. O pastor, sabendo que é proibido tomar, acho que é um erro gravíssimo desse pastor. Apesar que tem igreja que, se a pessoa quiser se batizar, hoje, se quiser tomar Santa Ceia, toma. Se quiser se batizar, próxima semana se batiza de novo. E tem igreja que qualquer pessoa que chegar participa. Eu estou em fornicação. Eu tenho relações sexuais com várias mulheres por aí, mas só frequento a igreja. Sou batizado, sou solteiro, mas está em pecado. Se ele tomar, está tomando para a sua própria condenação. E não vai discernir o corpo do Senhor. Assim é um fato que pode ocorrer. Como eu sei que tem outras perguntas mais adiante. Por exemplo, uma irmã é crente, é solteiro, o irmão é crente, é solteiro, é jovem ainda. Temos hoje um jovem que tem um conhecimento do que é o certo e do que é errado. Tem 12, 13 anos, tem pessoas que têm uma mentalidade bem avançada, tem uma mente mais que absorve bem o que é certo e o que é errado. Então, costumamos batizar. Se um jovem de 13, 14 anos quer tomar Santa Ceia, é batizado? Claro, se ele é batizado, pode tomar Santa Ceia. Agora, a questão é, se ele não é batizado nas águas e não é crente, eu aconselho que não tome a Santa Ceia enquanto não ser batizado. Pastor, quanto tempo eu posso levar uma pessoa para ser batizado? Bem,
Eu aprendi, eu passei por um discipulado cristão, mas não é necessário a pessoa ser um expert profundamente da Bíblia, ser um teólogo na palavra dita, né? Na palavra mesmo, para se tornar um membro de uma igreja. Eu acho que não é necessário isso aí. Mas é bom a pessoa saber o que realmente quer. São diante de Deus, diante dos homens, não é? Porque quando se tornamos membro, batizamos nas águas, nós estamos dizendo ao mundo que agora somos uma nova criatura, vivemos uma nova vida com Deus, deixamos o mundo, os prazeres do mundo e vamos ter uma vida de santidade e piedade como o Senhor nos ensinou, meu querido pastor. Do tempo aí, né? A substância sólida da ceia deve ter ou não fermento. Então, nessa casa aqui de Corinto, Paulo está censurando a igreja, Paulo está, na verdade, doutrinando a igreja, porque eles estavam celebrando a festa do amor, que era assim chamada, né? A festa do amor, e só que eles estavam fazendo isso de forma equivocada, sem discernir o corpo do Senhor, que é a igreja, né? Porque os ricos, levavam muita comida, né? E comiam muito, se fartavam, enquanto os pobres, os escravos que tinham na igreja, faltavam e não tinham que comer, não tinha nada. E Paulo está justamente dizendo a eles que eles não deveriam fazer dessa forma, e como eles estavam comendo a ceia daquela forma indigna, então Paulo está, na verdade, censurando eles, né? Essa questão aqui de quem come e bebe indignamente, né? Ele não está falando, ainda que a gente possa aplicar, tá, gente? Ainda que a gente possa aplicar. Ele não está se referindo à questão de que alguém que está no culto, que, por exemplo, cometeu um certo pecado, então ele não vai poder participar da ceia. Eu não vejo isso aqui no texto, né? Eu vejo aqui Paulo falando da questão da falta de discernimento do corpo de Cristo, certo? Os textos de ceia que a gente tem nas Escrituras, a Bíblia fala do pão. Nós sabemos que essa questão do fermento, né, era na questão de Israel, da nação de Israel, o povo de Israel tinha essa questão aí dessa cultura do pão sem fermento. Mas a igreja, quando ela começa a sair das fronteiras, ela sai das fronteiras de Israel, de Jerusalém, ela passa agora, esse evangelho passa a alcançar agora os gentios, que somos nós, né? Então a gente vai ver Paulo em outras situações nos recomendando que a gente não pode estar fazendo a coisa ao pé da letra como o judeu fazia, né? E a igreja, ela tem a sua própria vida. Então eu acredito que o pão hoje, ele não seja obrigatoriamente, se alguém quer fazer uma ceia com pão sem levedura, fermento, que o faça. Eu não sou contra que se tenha o pão sem fermento. Agora, não há nenhum texto, não há nenhuma base bíblica para se dizer que a gente precisa celebrar a ceia com pão com fermento. Aliás, sem fermento, né? Sem o fermento. Se alguém quer produzir um pão sem o fermento, que o faça. Mas se eu como o pão, tá, na ceia e apresento esse pão da ceia com fermento para a igreja, eu não vejo nenhum texto nas Escrituras, nada, absolutamente nada, que diga que estamos errando ou que não estamos fazendo. Eu creio que a gente, na verdade, faz a ceia hoje muito diferente do que o que a igreja fazia. Nós hoje estamos fazendo a ceia de uma forma muito diferente. A igreja primitiva, a igreja no seu início, e aí eu não sei quando foi que ela perdeu esse, né? Que a gente sabe que no decorrer da história a igreja perdeu muita coisa, deixou muita coisa para trás, né? Eu não sei em que momento a igreja deixou de fazer a ceia como eles faziam, né? Que era justamente verdadeiros banquetes, eles se reuniam ali, né? Para tanto que Paulo dizia o seguinte: ó, se você tiver fome, come em casa, né? Tem até essa questão aí que Paulo vai aqui falar. Mas esse negócio de oferecer um pedacinho de pão e um cálicezinho, isso aí foi algo que a igreja adotou isso com o passar do tempo, né? Então, se existe alguma coisa que a gente poderia assim, dizer que estamos fazendo errado, é justamente essa forma que a gente faz hoje a ceia, né? Outra questão também é que a ceia ela só é celebrada uma vez no mês. Eu não vejo isso também como base bíblica também, né? Então, é a mesma coisa a questão do pão. Tá?
o pão, não há nenhum texto. Existia a questão cultural de Israel, existia toda a questão de não comer pão com levedura, né, em Israel, mas a ceia, quando nos alcança, ou seja, aliás, o evangelho, quando nos alcança, ele nos liberta desses preceitos da lei, ele nos liberta dessas questões judaicas, né, de lua nova, de guarda de sábado, de tudo isso aí. A gente não pode estar vivendo um evangelho judaizante, né? Aquela questão do evangelho atrelado e agarrado às coisas de Israel, dos judeus. Nós somos livres da lei. A lei, ela não mais tem força sobre nós. Nós hoje vivemos uma nova lei, a lei de Cristo Jesus. A que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, o Espírito, né? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou. Então, essa questão de pão sem fermento na ceia, se quer fazer, meu irmão, bênção, vai lá e faz. Eu não vejo erro nisso aí. Agora, o que eu não posso é colocar isso como uma doutrina para a igreja e dizer que eu faço sem fermento o pão da minha igreja, então vocês também têm que fazer, porque senão está errado. Não existe base bíblica nenhuma para isso. É a minha fala. Tem algumas questões, novamente eu quero aqui dizer, que a igreja realmente perdeu. Se perdeu no tempo, né? Que é a questão do tempo que celebra a ceia, de quanto tempo, né? No caso que a maioria é mês e mês. A questão... Há anos que estamos numa união estável. Posso tomar ceia? Vamos lá. Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Muito bom. Primeiro a gente precisa entender o seguinte. Não há nenhuma relação na Bíblia entre batismo e Santa Ceia. Você não encontra na Bíblia nenhum texto que relacione, que condicione tomar Santa Ceia e ter que ser batizado. Possa ser que essa seja uma questão de organização, mas não é uma questão bíblica. É uma tradição, foi criada. Muitos seguem várias tradições e essa é uma das tradições colocada à igreja, ou disseminada entre a igreja e que pegou força e hoje todos utilizam. Mas não há nenhuma relação do batismo com a Santa Ceia. Até porque a Santa Ceia é um memorial e o batismo é uma ordenança. Então são duas situações extremamente diferentes uma da outra. Extremamente diferentes. Que, por algum motivo, em algum momento, até como o pastor Vilar falou muito bem falado, se criou-se, ou se mudou-se, ou se perdeu pelo meio do caminho a originalidade. A Santa Ceia, no meu ver, ela é até ministrada a todos. Porque quando Paulo fala, e o pastor Vilar fez essa colocação, quando o apóstolo falou, quem tiver com fome, vai comer em casa. Então, isso dá a entender que tinha muita gente naquele lugar, todo mundo comendo, aquela coisa toda. E, claro, evidentemente que ali você não iria. Não, você pode, você não pode, você conhece Jesus, você não conhece. Não, ali todos participavam. Mas concernente à pergunta, e vamos lá ela, há anos que estamos numa união estável, posso tomar Santa Ceia? Primeiro nós precisamos entender que nós estamos debaixo de duas leis. A lei humana e a lei terrena. Né? A lei humana e a lei terrena. E nesse aspecto, a gente pode ter uma complicação na questão da lei terrena. A gente pode até vir ser ajuizado, né? Como alguém que deixou de fora ou discriminou. Por que eu estou dizendo isso? Porque na lei dos homens, né, no artigo 1723 do novo Código Civil, o conceito de união estável retratado nesse artigo diz o seguinte: corresponde a uma entidade familiar entre homem e mulher, exercida, contínua e publicamente, semelhante ao casamento. Olha, hoje é reconhecida quando os companheiros convivem de modo duradouro e com o intuito de constituição familiar. Então, se você negar essa pessoa o direito de tomar a Santa Ceia, você pode cair numa malha jurídica. Lembrando que nós temos a tradição da igreja, que é ensinado nas escolas bíblicas, no nosso discipulado. Né? Mas se alguém questionando esta pessoa, ela pode requerer esse direito. Porque a lei terrena, ela cita isso. E o que acontece? Jesus foi muito prático com relação a isso. Alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, tem que pagar o imposto, e aí? Jesus disse: olha, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Jesus não deixou de pagar o imposto, que era uma ordenância
né, terrena, humana. Era uma imposição humana. A igreja deve, claro, sempre incentivar, essa é a minha visão, o casamento, mas não pode obrigar. A igreja incentiva, vamos lá, casamento é bênção. Puxa, olha, eu tenho 30 anos de casado, faço agora no dia 8 de agosto, 30 anos de casado. Então, incentivo, mas a igreja não pode obrigar. A igreja pode incentivar, mas não obrigar. E o que acontece? Porque, tendo em vista que o novo Código Civil, né, ele constitui, ele diz que a união, né, desse casal, esse relacionamento, ele é familiar, ele tem status de família constituída. Então é muito complicado mesmo. Aí você pergunta, há anos que estamos numa união estável, posso tomar Santa Ceia? Há anos que está numa união estável e está na igreja, pode tomar Santa Ceia? No meu ver, possa ser que eu contrarie alguns irmãos, alguns pastores aqui presentes. Mas, no meu ver, pode sim. No meu ver, pode. Tendo em vista que o Código Civil declara que essa pessoa de fato, constituição familiar. O relacionamento dessas duas pessoas, a união dessas duas pessoas é um relacionamento familiar. E isso com testemunha. Na lei de Deus diz o quê? É melhor casar-se do que abrasar. Aí é a lei de Deus. Nós temos a lei do homem e temos a lei de Deus. Na lei de Deus, diz é melhor casar-se do que abrasar-se. Né? Paulo traz várias observâncias interessantes, eu queria colocar aqui para vocês, sobre o assunto. Precisamos observar o contexto. Paulo escreveu essas palavras num contexto interessante. Veja bem, a igreja de Corinto estava passando por um momento de muita falta de santificação na área. A promiscuidade estava muito grande. Por isso que, é melhor casar do que se abrasar, porque vocês estão demais. Não dá para ser, vocês estão traquindo demais. E aí Paulo chega. Porque Paulo, no meu entendimento, foi o homem que veio para organizar a igreja. Paulo foi o organizador da igreja. A Santa Ceia estava uma bagunça. Peraí, vamos esperar um pelos outros. Quem tiver com fome vai comer em casa, né? E faça o discernimento, né? Paulo veio para organizar o negócio, porque o negócio estava uma bagunça. Como eu sempre digo, o apóstolo tinha em seu chamado a missão de organizar aquilo que estava desorganizado. Uma coisa que se deve observar é a lei orgânica da igreja. Como alguns pastores já falaram, cada igreja tem a sua lei orgânica, que é o seu estatuto, o seu regimento interno. Isso tem que ser observado. Agora, lembrando que estatutos e regimentos internos não podem ferir o Código Civil e nem a Constituição Federal. Não podem, porque senão dá problema. Se tiver alguém aqui que tem um conhecimento jurídico, sabe o que eu estou falando. Dá problema. Não é que esse problema vai dar a todo instante, a todo momento. Mas se pega uma pessoa que tem um entendimento melhor, dá problema. Então, o que acontece? Uma coisa que deve ser observada é a lei orgânica de cada igreja. Os chamados RI, que é o regulamento interno, é de cada igreja. Cada pastor com sabedoria e sem conflitar a Bíblia, saberá tomar a decisão correta. Eu estou com 5 minutos e 45. Terminando, eu penso o seguinte: há anos estamos numa união estável, posso tomar Santa Ceia? No meu ver, pode. E é até perigoso, nesta pergunta que me fizeram, você dizer para a pessoa, não, você não pode. E aí a pessoa vai dizer assim, olha, mas a Constituição Civil diz que eu sou casado. Inclusive, se eu me separar, a minha esposa vai ter direitos constituídos. Já há direitos constituídos. Então, mas nascer eu não posso tomar? Então, na pergunta que me fizeram, há anos que estamos numa união estável, posso tomar Santa Ceia? Tá As assim, perguntas foram muito bem elaboradas. Olha, ele tá assim, ó. Bom, vamos passar para a última pessoa, que é o pastor Van. Talvez esquenta agora. A substância líquida da ceia deve ser fermentada ou não fermentada? Amém. Se deve ser fermentada ou não fermentada, vai da questão da interpretação bíblica. Por exemplo, nós que pesquisamos, que estudamos, a gente tem que aprender que a Páscoa, ceia e ágape. Páscoa, ceia e ágape, ou festa do amor. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, que é o texto majoritário das igrejas, que é muito citado
muito lido, o versículo 23 ao 26 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E assim sucede até o 26 com o cálice. Então, esta festa, né, da Páscoa, de ceia, que as igrejas evangélicas instituem a Páscoa, elas praticam Páscoa dentro da ceia e praticam a ceia dentro da Páscoa. E, ao mesmo tempo, também Coríntios, que está embutido ali a festa ágape, que é a festa do amor, que foi falado aqui por alguns pastores, muito bem, pelo pastor Antônio Vilar, certo? Então, embute as três coisas ao mesmo tempo, o ágape, a ceia e a Páscoa. Ué, se a Páscoa é dos judeus, a Páscoa é dos judeus. E é interessante que a igreja, os pastores, eles intitulam a ceia como Santa Ceia. E eu pergunto aos amados pastores que intitula a ceia como santa, onde eu posso encontrar esta passagem, ou esse título, esse termo, esta palavrinha santa para a ceia. Ceia, e existe a Páscoa. Páscoa e ceia. Então, nós não encontramos na Bíblia o termo santa para a ceia, certo? Então, este ritual da Páscoa e ceia, que é uma cerimônia, que é uma devoção religiosa que passou a ser adotada pela Igreja Católica e a Igreja Evangélica, a Páscoa e a ceia, é uma cerimônia altamente judaica e religiosa, a Páscoa, ceia, que hoje é praticada. Por quê? Quando você tira um pedacinho de pão e quer colocar pão sem fermento, você está usando Páscoa. E se fosse usado da maneira que era para ser usado na Páscoa, use vinho e não suco de uva. É ridículo o que a igreja, a religião promoveu, né, com o passar do tempo. E isso se perdeu, né, essa doutrina, né, ensinada por Cristo. Outra coisa, como ela se aplicarmos Mateus, Marcos e Lucas para a igreja, é Páscoa. O que Jesus fez ali foi a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa, e não a festa ágape. E se aplicarmos 1 Coríntios 11, como eu li, o contexto, a partir do versículo 17, é ágape. Então mistura ágape, que era a festa onde os ricos convidavam os escravos, toda nada. Quem levava muito vinho, tomava tudo e saia embriagado. Quem levava muita comida, comia tudo e não esperava os outros. Aí Paulo repreende a igreja de Corinto, Paulo esculacha os irmãos de Corinto por causa disso. E Paulo não deu continuidade à ceia, à santa ceia do Senhor. Então, uma perguntinhas básicas que a gente poderia fazer aqui. O que significa a santa ceia do Senhor, de 1 Coríntios 20? Eu quero ler aqui aos irmãos o início do texto que eu li de 1 Coríntios 11. Olha só como é que Paulo começa na festa ágape, né, na festa do amor, para a congregação de Corinto. Ele diz no versículo 17, ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para o pior. O 18, porque primeiro de tudo, quanto vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu creio. 19, porque também é necessário haver heresias entre vós para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Agora, detalhe para o 20, olha o 20. Portanto, quando vos ajuntai em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Isto não é para comer a ceia do Senhor. Ué, no meu entendimento, eu acredito que no entendimento lógico, Paulo está repreendendo os coríntios por uma festa que eles estavam fazendo e dedicando esta festa à ceia do Senhor. Paulo diz, não, isso aí não. Isto aí não, isto não é para comer a ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, o termo santa não se encontra
em nenhuma página da Bíblia. Isto foi criado por padres e pastores, Santa Eucaristia, Santa Ceia, a palavra santa, certo? O termo ceia, que vem do grego deipinon, esse termo ceia vem do grego deipinon, não significa tacinha de suco e nem pedacinho de pão. Ela significa janteia, a refeição principal do dia, feito no final da tarde. As referências estão aqui. Lucas 20, João 21, 20, 1 Coríntios 11, 20 e Mateus 26, 20. Então, o termo deip que Paulo usou aqui, deipinon, é comida, é saciar-se, é jantar, é uma refeição principal que Cristo participou, certo? Ainda na antiga aliança, que muitos pastores esquecem, que a antiga aliança, ela durou até o sangue de Cristo derramado na cruz. Depois do sangue de Cristo derramado na cruz, ali começa a nova aliança, o novo pacto. Mas os pastores misturam a antiga aliança, não sabe ainda, não sabe aonde começa, onde termina a antiga e a nova aliança. Então, Jesus instituiu a ceia. Alguém pode até questionar, Jesus instituiu a ceia, participou e ordenou, sendo ele cristão. Jesus nunca foi cristão. Jesus de Nazaré era judeu, filho de pais judeus, nascido sob a lei, veio para cumpri-la pelo pé. A ceia, Jesus cumpriu por nós. Até o batismo nas águas, ele desceu nas águas, para que nós não descêssemos nas águas. E o que se faz hoje na igreja é tomar um banho. Porque o que é necessário para a salvação? É crer. Quem salva é a graça de Cristo. E outra coisa, então Jesus participou, celebrou todas as festas judaicas, Jesus participou das festas das luzes, dedicação, Jesus circuncidou-se ao 8º dia, lavou os pés dos discípulos, se batizou nas águas, guardou o sábado, foi apresentado no templo, sendo ele, Jesus, um judeu, e ele tinha que participar da Páscoa, da ceia com os seus discípulos, anunciando a sua própria morte, que antes de Cristo ir para a cruz, quando ele estava ali reunido com os discípulos para preparar a ceia, que a ceia é dos judeus, essa ceia, essa Páscoa que se faz nas igrejas, é dos judeus. Por quê? Porque nós podemos ver aqui, ó, celebrou a Páscoa dos judeus. A festa da Páscoa era e é exclusivamente dos judeus. João 2, 3. E estava próximo a Páscoa dos judeus. João 6, 4. E a Páscoa, a festa dos judeus. João 11, 55, estava próximo à Páscoa dos judeus. Jesus mandou celebrar a ceia, alguém pode dizer sim, leia Lucas 22, 19, quando ele diz, fazer isto em memória de mim. Fazer a Páscoa, que ele fez, fazer a ceia, que ele fez com os judeus. Ou a terceira pergunta que seria, Jesus ensinou um conceito de dar, de repartir com os que nada têm. Foi o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios, com essa bagunça da igreja de Corinto que estava aqui, que ninguém esperava por ninguém, todos se embriagavam, eram chamados de bebarrões, de comilões, e Paulo repreendeu, esculachou aquela igreja e disse, está tudo errado, isto não é ceia do Senhor, e que faz ceia com um pedacinho de pão e um copinho, uma tacinha de suco de uva, me perdoe, meus irmãos, mas muito pobre de conhecimento. Outra pergunta aqui, quem daqui dos pastores lava os pés uns dos outros? É uma pergunta que eu deixo aqui no ar. Quem aqui lava os pés uns dos outros? Por exemplo, João 13, 5, 14 e 15. Jesus manda lavar os pés uns dos outros. Ele disse, assim como eu fiz, Senhor e Mestre, fazeis vós, eu sou o exemplo. Jesus disse que era o exemplo por ele ser Mestre e Senhor. E mandou lavar os pés como exemplo. E eu pergunto, quem daqui faz? Por que não faz? Porque Jesus deixou o que aqui? Jesus ensinou um conceito de humildade. Assim a ceia, Jesus ensinou um conceito de partir. Ele diz fazer isso, fazer o quê? Partir o pão. Dar a quem tem fome, participar. Era o que Corinto não estava fazendo. Aí Paulo chega e diz, isso que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor não, está tudo errado. Vocês têm que repartir o pão, vocês têm que esperar, vocês têm que comer junto uns com os outros. Era isso, o que estava acontecendo em Corinto, não era ceia, era ágape.
festa do amor. Eu não sei quantos minutos eu tenho, mas eu gostaria de ler aqui apenas um texto rapidamente que diz assim: havia em Israel a analogia da ceia, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios. Os sacrifícios apresentados muitas vezes eram acompanhados de refeições sacrificiais. Isto era um traço particularmente característico das ofertas pacíficas. Atenção, de maneira simbólica, estas refeições, ceia em Israel ou Páscoa, já apontavam para o sacrifício de Cristo. Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí quando ele chega aqui, lá no finalzinho, ele diz em 1 Coríntios 5:7, ele diz... Deus estava preparando o seu povo para o verdadeiro Cordeiro Pascal, que seria o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, seu Filho, que tira o pecado do mundo. Ceia não tira pecado, batismo nas águas não tira pecado, circuncisão não tira pecado, guardar a lei nunca aperfeiçoou ninguém, mas o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o sangue do Cordeiro Pascal, aquele que foi no meu e no seu lugar, esse sangue nos purifica, esse sangue, ele perdoa todos os nossos pecados. Hebreu diz que com sacrifício uma vez feito para sempre, a Bíblia diz que a carta aos Hebreus diz, no capítulo 9 e capítulo 10, que ele nos aperfeiçoou, aniquilou, anulou os nossos pecados. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, Jesus quer cear, abre a porta, eu cearei contigo e tu cearás comigo, Edeipenô. Você vai comer comigo, você vai comer o que eu lhe der. Então, a ceia verdadeira é a ceia, participar de Cristo, se alimentar da sua palavra, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ceando com a palavra de Cristo. Teria muito mais assunto, muito mais para a gente puxar aqui, mas eu acredito que meu tempo extrapolou, ok? Obrigado e estou aqui à disposição às perguntas.